Nosso debate não é lento, nosso debate não tem constipação que nos faça ficar lento. Vamos movimentar, vamos agitar um pouquinho essa noite maravilhosa. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês, são vários e vários colegas do Brasil que a gente está trazendo essa nova geração da coloproctologia para dentro do nosso núcleo de debates. Nós somos um núcleo de avaliação funcional do aparelho digestivo, somos colegas de todo o Brasil que se uniram ao longo desses anos para poder compartilhar experiências e poder evoluir a motilidade brasileira. Somos ligados à sociedade, somos ligados ao nosso mestre Viebig. Então, convido todos vocês a assistirem nossos vídeos dentro do canal do YouTube, tá? Sigam a gente na FAD.núcleo, nós estamos lá montando a videoteca gratuita para todos nós, tá? Temos nossa rede social, que é o Nafad Núcleo no Instagram, com todas as novidades, artigos muito bons, tá? Querido Viebig, nosso mestre, companheiro corintiano, por favor, convido você para poder vir para a nossa plateia, começar a esquentar esse debate, vamos trazer algumas perguntas. A vocês que estão chegando nesse nosso circuito de debates, vocês receberão algumas perguntas na base da plataforma, onde vocês poderão votar. Essa votação a gente vai colher mais ou menos para poder entender como é que está a cabeça de cada um, qual o pensamento de cada um nesse momento. E o Viebig vai conduzindo junto com a gente esse debate. Querido Viebig, seja bem-vindo, assuma o seu circuito. Muito obrigado, Fábio. Há pouco o que dizer, né, dessas duas apresentações, né, completas, com informação, e tenho certeza que as perguntas que eu farei, né, vão, de certa forma, apenas refletir o que as duas apresentadoras brilhantemente falaram, ou seja, a turma aprendeu, né? E a gente vai fazer um pequeno teste para esquentar o debate com algumas perguntas muito simples, tá bom? Então, a primeira questão que a gente coloca é se a manometria no retal ela é mais importante ou é importante como um meio diagnóstico para fornecer informações, né? Quais seriam as principais? A anatomia do canal anal, a pressão de repouso do esfíncter anal, demonstrar a ausência de reflexo no esforço evacuatório ou demonstrar ou eliminar a possibilidade de uma dissinergia pélvica. Dentro destas... Oi. Eu acho... vamos começar pela número 2. Essa aqui, tá bom. Então vamos lá. A turma já sabe qual é a próxima, então, né? Então, assim, o biofeedback que é um resultado possível para o tratamento, né, da constipação crônica, seria positivo, né, pelo fato de que ou ele aumentaria a força de expulsão, a prensa abdominal do paciente, ou ele auxiliaria a relaxar o músculo pubo-retal durante a evacuação, ou a tentativa, por inverter o fato do anismo, fazendo com que a musculatura esfinteriana se relaxasse, ou então o biofeedback tem uma ajuda relativa, como coadjuvante na percepção do assoalho pélvico, né? Então, a gente quer saber, dentro dessas perguntas, qual seria o principal motivo na visão de vocês em relação aos objetivos e à qualidade do biofeedback como principal resultado na constipação. Estamos mensurando. Você pode comentar, Viebig, traga para a gente a sua experiência do que você visualizou. Você é o nosso grande horizonte na manometria no retal, então, por favor. Estou computando aqui os dados. Pessoal, o biofeedback é um método muito interessante na reeducação do paciente em relação. Primeiro, o que eu acho é que ele serve muito para a percepção do assoalho pélvico. Muitas pacientes que têm obstipação crônica, têm dificuldades de contenção mesmo, elas têm uma certa falta de percepção de como funciona a musculatura do assoalho pélvico. Então, o fato no treinamento de
Primeiro, fazer o paciente perceber quando ele está realmente contraindo, quando ele está fazendo uma manobra de valsalva, ajuda, por exemplo, a ele a perceber o assoalho. E eu percebo que muitas dessas pacientes, que a gente faz, principalmente do sexo feminino, né, elas começam a perceber o assoalho pélvico, a sua região genital com outros olhos, né, e com outros sensores. A gente consegue também aumentar a força de expulsão pela prensa abdominal, mas principalmente, né, que essa força sozinha pode fazer o efeito da expulsão do conteúdo, mas também você pode trabalhar com graus de sensibilidade, no sentido de, quando fizer a força, conseguir realmente expulsar. Muitas vezes se usa um balão, né, que faz a força de expulsão, o teste de expulsão do balão é muito utilizado, aqui no Brasil nem tanto, mas é muito utilizado lá fora, né? De certa forma, né, a gente não comanda o relaxamento do músculo pubo-retal, mas é importante o biofeedback, ele auxilia o quê? A não contração do músculo pubo-retal, ou seja, ao paciente fazer o esforço evacuatório, ele conseguir não contrair o músculo pubo-retal, que é uma das características do anismo, né? E, de certa forma, né, ele tem um resultado positivo porque ele inverte exatamente o anismo. Nós, que não temos anismo, fica muito difícil entender o que a gente está fazendo de errado. Imagina você fazendo uma força contra o movimento evacuatório. Mas isso, infelizmente, é o que acontece com alguns pacientes. Ao fazer o esforço evacuatório, eles fazem exatamente o esforço pélvico no sentido contrário. Então, é mais ou menos isso que eu queria comentar dessas possibilidades aí. Viebig, 38% dos nossos colegas falaram que por inverter o anismo, fazendo a musculatura esfincteriana relaxar. Mas foi apertado, viu? A letra A teve 25, a letra B teve 29. O que você acha disso tudo, Viebig? Na verdade, como eu comentei, o biofeedback vai ter uma parcela de participação em cada uma dessas situações que eu falei. Talvez exceto, né, principalmente, porque você não consegue, de vontade própria, falar, vou relaxar, né, o meu músculo pubo-retal. É um músculo que você dificilmente tem a percepção no relaxamento. Você pode ter até a percepção da contração. Então, como treinamento, não é o relaxamento do pubo-retal, mas sim a não contração dele. Dá para entender o que eu estou dizendo, né? De resto, cada uma parte tem a sua verdade, né? Tem pacientes que não fazem uma prensa abdominal por alguns motivos, né? Alguns por falta de uso. Acredito até que os pacientes que têm inércia colônica, como são pouco requisitados ao ato evacuatório, acabam até esquecendo direito como é que faz uma manobra de valsalva, né? E você começa a reensiná-lo com movimentos de tosse, com movimentos realmente respiratórios, no sentido de aumentar a prensa abdominal. Enfim, de certa forma, essas questões estão respondidas, razoavelmente respondidas, e é isso mesmo, um empate é talvez a somatória de cada resposta, talvez um pouco menos a resposta B. Ok. Quer alguma interação das professoras que estavam com a gente hoje? Ou você quer passar para a próxima? Eu posso passar para a próxima. Acho que, não, a não ser que elas queiram espontaneamente comentar mais alguma coisa. Não? Não, então vamos para a terceira. Bom, depois da Estela eu fico envergonhado de fazer essa pergunta, mas, né, na verdade, eu queria comentar um pouquinho antes que a gente tem uma longura da doutora Estela que a gente não gostaria de ter, né? Eu gostaria de tê-la ao meu lado fazendo a ultrassonografia.
eu seria muito grato. Já pensei em algumas vezes, viu, Estela, em fazer ultrassonografia anorretal, mas o problema é tempo para a gente reaprender a ver ultrassom e tecnicamente fazê-lo, né? Gostaria de ter ao meu lado na clínica, com certeza. Mas vamos em frente, né? A gente sabe que a retocele se manifesta preferentemente em mulheres acima de 45 anos, embora eu já tenha visto pacientes mais jovens com retocele. E eu deixei aqui 5 opções, tá? Para que a gente possa dizer que o diagnóstico pode ser feito por alguma desses métodos de propedêutica, né? E eu gostaria de saber, então, qual a opção que talvez não tivesse tanta sensibilidade para fazer o diagnóstico da retocele. O toque retal, aquele slide da doutora Estela matou a charada, né? Fundamental fazer o toque retal, ou às vezes até o toque retal associado ao toque vaginal, onde você consegue perceber a fraqueza do septo e a profundidade, eventualmente, da protusão que a retocele provoca. História clínica, muitas vezes no interrogatório que a gente antecede a manometria no retal, a paciente refere espontaneamente: doutor, tenho muita vontade de evacuar, e acabo fazendo um toque na parede da vagina para poder auxiliar a minha evacuação. Isso cada vez está pior, e eu tenho usado o que a gente chama tecnicamente de manobras digitais. Tá? O enema opaco é um exame que está sendo abandonado, né? Muito poucos lugares ainda o realizam com a técnica adequada. Um enema opaco bem feito, com técnica adequada, e, eventualmente, com um radiologista que solicita o esforço evacuatório durante a tomada das imagens do enema opaco, pode demonstrar bem a retocele. A videodefecografia é um exame que tem um padrão muito bom, seja ele por ressonância, seja ele por tomografia, depende, como a Estela falou, muito do técnico, de quem está atrás da máquina. E a retossigmoidoscopia, ela tem uma dificuldade muito grande de caracterizar a retocele, né? Então, eu acho que o exame dinâmico melhor continua sendo o toque retal, a história clínica, e, eventualmente, não coloquei aí ultrassom porque era muito óbvio, viu, Estela? Tá? Ficava muita canja para o público. Vamos lá, Fábio, o que a turma respondeu? Estou aguardando aqui. Pode debater com as professoras um pouquinho, o que elas acham desse momento, enquanto eu estou captando os dados. Então, Carla, quer convidar a Estela para vir para São Paulo? Não é, professor? Acho mais fácil ela convidar a gente para ir para Fortaleza, né? Porque vai deixar Fortaleza para vir para São Paulo, Deus me livre. Não, o que eu queria comentar é que, assim, eu acho que algumas coisas precisam ser mais... a gente tem que estreitar, né? A relação àquilo que a professora Estela falou é muito importante, que é, assim, quem faz bem feito, a técnica que faz bem feito, o exame, um determinado exame, consegue tirar desse exame, né, dados e informações que são muito importantes para o paciente. Então, com certeza, não exista quem faça um ultrassom 3D como a professora Estela, né, e quem dera a gente pudesse mandar para ela para fazer sempre, né, pegar um avião e ir para Fortaleza fazer sempre o exame. Da mesma forma que a gente também observa alguns exames de manometria no retal que são feitos às pressas, sem nenhum cuidado e que acaba passando muita coisa que não deveria ser. E eu acho que a gente precisa sempre ter esse cuidado com o paciente, com a história clínica, tentar associar, entender melhor a história clínica. Muitas vezes, conversando com o paciente, a gente já consegue fazer uma ideia do que pode estar acontecendo com o paciente, né?
E essa proximidade com quem faz biofeedback, seja nós, seja os fisioterapeutas, para que a gente passe a falar uma língua única no sentido, assim, sistematizar melhores tratamentos, protocolos de tratamento, enfim, para determinados tipos de achados nos pacientes. Eu acho que isso, essa comunicação fica faltando muitas vezes, né? A gente tem, às vezes, dificuldade para encontrar quem faça, bem feito, enfim. Então, eu acho que isso é fundamental. A Estela, o que ela acha dessa observação? Realmente, assim, eu concordo com tudo que foi dito, né? E eu acho que é muito importante que esse paciente seja avaliado no sentido de que você possa identificar retocele e demais outras disfunções que ela possa vir a ter. Porque muitas vezes isso muda a tua conduta clínica, né? Um paciente que tem retocele, intussuscepção, a forma de abordagem cirúrgica, se tem retocele e intussuscepção. E, da mesma forma, né, não só assim, nós ainda vamos chegar lá, mas não só com o exame para o diagnóstico da retocele, mas se ela tem retocele e tem alterações na função do canal, na manometria. Então, assim, são dados que nós precisamos ter junto, claro, com a história clínica e o exame físico, para que a gente possa tomar uma decisão acertada no paciente. Via Big. Vamos em frente? Só te passar. Retossigmoidoscopia, 76%. 74%. Então, como você vê, a turma tem essa percepção real de que a retossigmoidoscopia, né, não é o exame melhor indicado. Vamos voar, temos muita coisa hoje ainda. Vamos lá. Então, é o seguinte, pergunta sobre a manometria, né? Se ela informa realmente, né, sobre a anatomia do canal anal, se ela mostra a pressão do esfíncter anal em relação à constipação. Qual a informação importante? Ela demonstra, por exemplo, a ausência do reflexo anorretal ato evacuatório, né? Ou ela pode demonstrar, né, ou eliminar a possibilidade de uma dissinergia pélvica. Muito importante que, quando você está verificando e tentando analisar a constipação, como a doutora Estela colocou bem, é muito importante a gente decidir e ver se se trata de uma constipação de trânsito lento ou é uma obstrução à saída, uma dissinergia pélvica. O que complica é que, às vezes, né, os dois andam juntos, né, Estela? Eu sempre brinco com o paciente, que a senhora está aqui porque não sente a vontade de evacuar, ou a senhora está aqui porque a senhora tem dificuldade de evacuar. Falou, os dois. Às vezes me responde os dois, aí eu já perco, já estou sambando na hora antes de fazer o exame. Mas, de qualquer maneira, né, acredito que as informações sobre a anatomia do canal anal, a ultrassonografia e a ressonância são imbatíveis, né? A pressão do esfíncter anal tem pouco a ver com a constipação. Nós vemos muitos pacientes hipotônicos com constipação, tá? O reflexo anorretal, quando ausente, né, ele não representa normalmente uma total impossibilidade de evacuar, tanto que alguns pacientes com doença de Chagas conseguem evacuar, né? Depende muitas vezes do esforço abdominal que se faz para vencer a barreira feita pelo esfíncter interno ao não relaxar-se, né? Mas ele é muito importante hoje a gente conseguir demonstrar ou eliminar a possibilidade de uma dissinergia pélvica, né, diante de um paciente que tem dificuldade de evacuar e você fica na dúvida. É dissinergia? É inércia colônica?
e muitas vezes pode ser ambos. Essa a grande pegada aí. É por aí, Fábio, que eu queria... Ô, Viebig, vamos pedir uma opinião da professora Estela sobre a manometria, essa transição da manometria convencional para a manometria de alta resolução. O que ela acha? Vamos lá. Querida Estela? Oi, eu acho fantástica a manometria de alta resolução. Eu tenho usado, utilizado e, assim, na nossa prática mesmo, diária, tudo que a Carla mostrou com excelência, mostrou muito bem, eles têm uma experiência, né, enorme, como ela bem demonstrou, né, dos valores de normalidade. E nós tínhamos antes uma preocupação muito grande de fazer o diagnóstico de sinergia, né, contração paradoxal. A manometria de alta resolução, ela te dá essa tranquilidade, né, de você avaliar reto, canal anal, o reservatório, né, o reservatório está se contraindo adequadamente, como é que está a pressão, ele está empurrando ou não está empurrando. Além da contração paradoxal, o reservatório também não funciona adequadamente. Então, esse é um dado, assim, fantástico, que muda muito, como a Carla disse muito bem, vai te orientar no biofeedback, o que tu precisa trabalhar. E a outra, assim, as primeiras palavras da aula dela, isso de você não ter que mover o catéter também, né? Isso é muito confortável para quem está fazendo o exame e para quem está também, já que você está movendo, está estimulando o canal anal, o reto, disso de você não mover e você ter aquela noção, né, de todo o comprimento do canal anal, aquela noção completa é indiscutível, né? Eu acho assim, assoalho pélvico, dessas disfunções, cada dia que passa, a gente só tem o que aprender. E a tecnologia tem nos ajudado sobremaneira, e eu tenho que, assim, eu amo a tecnologia, eu adoro porque ela vem para ajudar muito a você a facilitar o teu trabalho e a resolver alguns problemas. Que às vezes a gente precisava submeter o paciente a 2 exames para você esclarecer. Então, eu acho que era isso que eu queria dizer. Obrigado, Estela. 65% dos nossos meninos, nossos companheiros que estão na audiência, votaram Viebig na letra D. Então, né? Essa escolha, né, na verdade, reflete exatamente o que é o ganho atual que a gente tem na manometria de alta resolução, né? A gente tem uma possibilidade, então, hoje, de ter esse dinamismo todo ao mesmo tempo funcionando, tendo uma qualidade de percepção maior, né? Carlinha, eu fiz recentemente uma nova submissão, agora a uma revista internacional, de 114 pacientes normais, tá? Então, aqueles parâmetros que eu apresentei no SBAD vão estar um pouco mais refinados, né? E botei uma pulga no Satish Rao, tá? Por quê? Vamos ver. No esforço evacuatório, eu estou fazendo com e sem insuflação do balão. E o que acontece? Muitos pacientes que você pode falar não relaxa, né? Na verdade, está faltando um estímulo na parede retal suficiente para que ele relaxe, porque o relaxamento do esfíncter interno é um reflexo, é músculo liso, né? Então, lógico, não é um relaxamento. Ninguém espera um relaxamento total do esfíncter anal, porque eu duvido quem consiga, por vontade própria, abrir o esfíncter anal sem ter que passar alguma coisa por ele. Essa que é a verdade. O esfíncter é como o esfíncter superior do esôfago, ele não relaxa, ele abre.
No esfíncter anal, ele tem uma parte lisa, que relaxa, mas tem uma parte estriada, que se abre. E abre por quê? Porque algum conteúdo passa através do canal anal. Então, essa informação, que é uma coisa que eu sempre tentei racionalizar no diagnóstico, eu coloquei isso no trabalho. Vamos ver o que vão falar. Vamos ver. Olha... Eu acho, Fábio, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Assim, eu acho excelente isso, porque isso é o que eu observo a gente observa todos os dias. O exame funcional, quanto mais próximo da realidade do paciente, melhor ele vai ser, não é? Então, isso eu concordo plenamente com o que você falou. Eu acho que, na verdade, a avaliação real, ela tem que ser com o estímulo com o balar. Eu acho, com certeza. Ok, olha, vamos esquentar. Pessoal, quem tiver dúvidas para passar para a Carla, para o Via Big, para o Gutenberg, o Ricardo, a Estela, por favor, mande no chat, manda do nosso grupo. Nós somos mais de 200 motilistas no Brasil conectados ao NAFAGE. O Jofre está ali monitorando tudo, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora mais algumas perguntas. Vou chamar o meu querido Gutenberg, ele é nosso membro do NAFAGE de Natal. Por favor, Gutenberg, seja bem-vindo. Boa noite. Primeiro, agradecer a Galvão, Fábio, né, os coordenadores desse evento, e parabenizar a doutora Estela, a doutora Carla, pelas excelentes exposições, né? E aí nos coloca aqui numa situação difícil, né? Falar para essas expoentes, né? Não é fácil, não, né? Então, a gente trouxe um tema que eu acho que é importante a gente discutir para ver a importância desse tema. A gente percebe que, muitas vezes, o especialista ele recebe o paciente no consultório e ele não dá importância a esse tipo de constipação. Ele trabalha só sobre um outro ângulo. E aí você vai fazer... A paciente se queixa de dor retal, de muco, e ela tem uma defecação obstruída. E quando a paciente tem 60 anos de idade, você vai fazer uma colonoscopia e você se depara com essa imagem. Então, passa a pergunta, Fábio. E aí a gente pergunta, o que é que vocês, diante de uma imagem dessa, qual o primeiro pensamento, ou o que é que você pensa sobre essa situação? É uma úlcera no reto, ela é em parede anterior, e numa paciente de 60 anos que é constipada, que tem uma síndrome de sintomas na defecação obstruída, e que na história clínica você começa a montar o seu diagnóstico. Então, chamar a atenção disso eu achei importante, para ver que esse tipo de constipação ela tem que ser bem investigada, tem que ter calma quando vai conversar, e valorizar a queixa do paciente. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Opa, perdão, desculpe, voltando. Sem sombra de dúvida, nós estamos no Setembro Verde, né, Gutenberg? A cor da gastroprócto é verde também. Estamos aqui, esse momento, esse primeiro encontro nosso de setembro, foi menção ao chamado que o Zateca nos fez para poder entrar na batalha contra o câncer coloretal. Então, vamos todos nós no Brasil, do NAFAGE, dos gastros, dos próctos, nos unir para poder batalhar contra essa frente que está vindo do nosso câncer. Então, todos nós vamos marcar esse mês de verde. Então, o NAFAGE vai começar a pintar de verde as suas cores também esse mês. Perfeito. Já está saindo, Gutenberg. Outra coisa que é muito importante é o exame. Nós estamos aqui debatendo sobre exame clínico. Vale a pena todos voltarem a fazer um exame clínico mais adequado para o paciente. Gutenberg, deixa eu te dar. Úlcera solitária de reto, sem sombra de dúvida, 70% das pessoas votaram nisso. Então, você veja, uma paciente dessa, foi feita biópsia, a biópsia mostrou-se negativa, e aí quando você vem o diagnóstico de úlcera solitária de reto, está correto, que colocou assim, e existem esses diagnósticos diferenciais, naturalmente. A
a retroendoscopia flexível ou a colonoscopia foi indicada a colono porque a paciente nunca tinha feito uma colonoscopia, então, associado à questão da prevenção de câncer, foi indicado, biópsia e, naturalmente, foi, como a gente tem aqui na gastroprócto, ultrassom 3D e manometria de alta resolução, foram feitos todos os exames para fechar o diagnóstico. A paciente tinha um prolapso retal e foi feito um procedimento cirúrgico, porque há muita discussão. O principal tratamento é você melhorar a condição de evacuação da paciente. É esse o tratamento final. Mas a paciente tinha um prolapso, foi associado a um tratamento cirúrgico, e aí a paciente, graças a Deus, está evoluindo bem. Passa a segunda. Pode passar. E aí vem essa pergunta no sentido de você valorizar justamente isso, a história clínica da paciente. O que é que você não consideraria fazendo parte da úlcera solitária de reto, a paciente informando e você, naturalmente, perguntando à paciente, se detalhando nos sintomas de que o paciente tem. Então, isso é muito importante. Eu acho que foi muito valorizado aqui nesse evento essa parte do médico, né, de você ter paciência, de você classificar pela história clínica e pelo exame que direcionamento você vai ter para fazer o diagnóstico. Isso é importante. Ô, Gutenberg, vamos aproveitar a professora Estela, com a sua larga experiência em úlcera de reto com ultrassom. O que a senhora acha, professora? Nós avaliamos também com ultrassom, com úlcera de reto, ele demonstra tem uma imagem característica até para você excluir uma neoplasia maligna, e também, como o Gutenberg falou muito bem, avaliar o dinamismo da evacuação, né? Porque essa úlcera, ele se pontuou muito bem. Essa úlcera, na verdade, ela é consequência de alguma disfunção evacuatória que essa paciente tem, né? E essa paciente dele tinha. E aí você acaba, com o ultrassom dinâmico, você acaba fazendo as duas coisas, avalia o local da úlcera e avalia o dinamismo da evacuação. Uma coisa importante aí, Estela, no ultrassom, né, que eu fiz ultrassom nela, né, é que você tem o espessamento pelo edema das paredes, né, você não tem, por exemplo, uma neoplasia, você teria invasão, você teria outros sinais que poderiam indicar. E é nítido, né, que nessa paciente não tem invasão nenhuma, é preservado toda a anatomia de musculatura dela. Maravilha. Gutenberg, pus nas fezes. Tivemos 64% dos votos. Perfeito, né? Perfeito. Esse é um dado importante. Não faz parte do diagnóstico da úlcera solitária. Bom, Fábio, eu acho que uma experiência que eu posso passar, porque eu venho da manometria também anterior, e a manometria de alta resolução, ela mudou aqui a minha característica de abordar, tá certo, a constipação. Então, eu acho que essa fala que Estela e Carla falou, a gente tem muito a aprender sobre ainda com a visibilidade que a manometria traz para o proctologista, para o médico gastro que trabalha com a motilidade hoje de alta resolução. Ela trouxe uma informação a mais, que foi essa junção, esse dinamismo do reto e do ano você vendo ao mesmo tempo. Então, acho que isso foi, doutora Estela, um grande diferencial, né, para que a gente possa melhor avaliar. Então, Fábio, isso foi a minha contribuição. Eu estou pronto aí para participar de mais alguma coisa que... Daqui a pouco eu te chamo de novo. Guarda um pouco, meu querido. Prepare o camarão, estou chegando daqui a pouco aí. Estamos todos conectados no Brasil. Somos todos motilistas que estão aqui. Vou chamar vocês agora, nosso grande Ricardo Torres, de Feira de Santana, uma honra da Bahia, esse coloproctologista da nova geração. E assim, aqui eu tenho orgulho de considerá-lo como filho, como irmão, como companheiro. Trabalhamos juntos. Por favor, Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado aí, Fábio. Você sabe que você é irmão, não vou dizer que sou seu filho, não. A gente é irmão. Eu não vou denunciar a sua idade aqui. Primeiramente, agradecer o convite da Dona Fadi, certo? Dizer o prazer e o orgulho de estar aqui, de poder estar brilhantando aqui e poder discutir após uma aula de doutora Estela, que é uma referência nossa no assoalho pélvico,
e dizer o prazer, a proctologia, entrando dentro da discussão do NAFAD, eu acho que está aqui eu, Gutenberg e a Estela para poder fazer isso, e a doutora Carla, que foi quem eu conheci a manometria no retal, tive o prazer de ir em São Paulo no serviço dela e conhecer e ver realmente o grande ganho da manometria. Então, gostaria de agradecer o convite. E eu queria só fazer algumas perguntazinhas. Na verdade, eu fiz duas perguntas um pouquinho provocativas, para a gente poder entender um pouquinho a realidade de cada um, certo? Então, primeiro eu queria colocar um caso clínico, certo? É uma paciente do sexo feminino, uma paciente de 62 anos, sedentária, com histórico de 3 partos vaginais prévios, é uma paciente diabética, com quadro de constipação crônica. Então, essa paciente chega para você com uma queixa de um esforço evacuatório, fezes em síbalos, uma sensação de evacuação incompleta. Essas são as principais queixas dela, associada a uma dor anal ao defecar e sangramento rutilante. Isso aí é uma característica muito comum de pacientes que chegam para a gente com constipação intestinal. Então, considerando apenas a história clínica, qual a sua conduta inicial? Então, eu queria saber da plateia, num caso desse, um paciente com essas características, qual seria a sua conduta clínica inicial? Isso é interessante, Ricardo, assim, eu acho que você poderia ter interseção das duas professoras nesse momento, né? Perfeito, a questão é um pouco provocativa, porque eu peço apenas história clínica. Eu quis deixar muito claro a questão da história clínica para destacar a importância do exame físico. Infelizmente, é uma coisa que a gente vê de rotina no consultório, a constipação, às vezes, não é tratada por a gente, ela vem já para a gente, já como num quadro mais grave, e, às vezes, é aquele paciente que tem tudo numa história clínica e que, às vezes, a gente poderia ter feito um exame físico complementar e, às vezes, identificado uma coisa importante, e são aqueles pacientes que vêm há muito tempo otimizando fibra, sequenciando laxantes, isso é uma coisa muito ruim, porque às vezes é um paciente que tem um distúrbio de assoalho pélvico e que às vezes chega para a gente já com distúrbio de motricidade intestinal, porque é um paciente que vem há muito tempo usando laxantes, então já chega com aquele colo hipotônico, já com sinais de melanose. Então, eu queria chamar muito a atenção isso aí pela questão da importância do exame clínico. É fundamental a gente poder examinar o paciente, é muito importante a gente fazer um toque retal no paciente. Um toque retal numa paciente dessa poderia para a gente ser uma coisa fundamental e às vezes a gente fazer com que a gente pule etapas e já parta para o exame clínico que vai dar um diagnóstico melhor. Então, eu acho que isso aqui chama muito a atenção isso, certo? E eu queria aproveitar aqui, inclusive, uma frase que a doutora Estela falou, quando ela falou a frase na aula, eu lembrei exatamente disso, por isso que eu queria ver a opinião das duas. A doutora Estela falou que não importa o que você dispõe, depende do expert, ou seja, que você tenha no seu serviço um expert para poder fazer na decisão do exame. Então, eu queria saber das duas experts, a doutora Carla e a doutora Estela, diante dessa paciente, o que é que elas fariam? Rapidinho, 80% dos nossos colegas responderam letra D. Eu estava esperando Estela, isso. Essa foi tendenciosa. Se realmente eu pudesse disponibilizar de todos os exames, né, na minha clínica, como ela teve uma paciente que teve parto vaginal, eu iniciaria nessas medidas todas, eu faria a manometria e o ultrassom. Se eu tivesse que escolher, eu faria por quê? Porque um iria complementar o outro. O paciente que tem parto vaginal prévio, 60% delas pode ter um dano oculto. Desculpa, 20% a 40% um dano oculto. 60% pode ter uma lesão muscular com queixas de incontinência. Mas a incontinência é um sintoma menor dela. O sintoma maior, o que ela chegou se queixando, de evacuação obstruída. E se você tem uma paciente com evacuação obstruída, e se ela tem um dano muscular associado, mesmo que ela não se queixe no momento, mas vai fazer diferença na escolha da tua modalidade de tratamento. Então, se eu tivesse, eu faria os dois. Eu preciso dos dois para decidir a melhor conduta. Mas,
se eu posso fazer a manometria e dar segmento, né? Posso fazer ultrassom dinâmico e dar o meu segmento também. É uma questão das etapas que você vai seguindo e tratando a paciente, né? Porque inicialmente você vai tratar clinicamente, né? As medidas, biofeedback, e vamos ver qual que vai ser o grau de resposta. E você já vai ter uma noção quais os distúrbios a paciente tem. É só de sinergia, por anismos, né? De sinergia clássica. E se a manometria, principalmente de alta resolução, era fantástica. Ela tem o anismos, né, de sinergia clássica e retocele. Eu não vou tratar cirurgicamente inicialmente, mas eu vou já saber do que se trata. E se ela tiver uma lesão muscular e não responder clinicamente, quando eu for escolher o tratamento cirúrgico, é um dado que eu vou precisar saber para escolher a melhor forma de abordagem. Professora, só para a gente saber, quantos discípulos seu tem pelo Brasil com ultrassom anorretal? Isso era eu ia até mencionar sobre isso. Não é só eu que faço ultrassom anorretal, tridimensional, dinâmico, para todas essas afecções. São muitos no Brasil inteiro. E até está aqui um conosco, né? O Gutenberg ele faz, mas tem muitos que começaram a fazer o treinamento e hoje fazem assim com uma excelência enorme. Vocês nem imaginam assim distribuído no país inteiro. São vários súditos do reinado da Rainha Estela nordestina. Então vamos para a segunda, Ricardinho. Não, só voltando um pouquinho, Fábio, eu gostaria de fazer um comentário sobre, eu acho que a coisa que a gente tem que falar, você falou que 80% falou que faria fibra, atividade física e colonoscopia, não é isso? Isso. É isso, certo? Isso é a coisa que eu queria, eu deixei, inclusive, essa colonoscopia aí como uma maneira realmente de induzir. Eu coloquei a idade da paciente e coloquei o sangramento, certo? Isso é muito comum, certo? Mas se a gente for parar para pensar e analisar a história clínica da paciente, a possibilidade dessa paciente ter um distúrbio realmente por uma dissinergia pélvica é muito maior do que por uma neoplasia. Se a gente for olhar a característica do sangramento, eu coloco dor anal e um sangramento rutilante. Então, de repente, se a gente faz um exame físico nessa paciente, a gente identifica que provavelmente ela tem uma fissura anal. Não digo que a colonoscopia é um exame que vai ser dispensável. Sem dúvida, um paciente de 62 anos, se não fez até o momento, ela vai ser necessária. Mas a colonoscopia não é um exame, para a gente pensando na constipação intestinal, é um exame que tem uma indicação um pouco restrita. Certo? Realmente, só se a gente tivesse algum sintoma ou, de repente, alguma coisa no seu exame físico que fosse sugerir realmente uma questão neoplásica. Então, eu coloquei isso aí porque é muito rotineiro a gente ver nos nossos consultórios. Muito obrigado, Ricardo. Vou para a segunda. Faz as orientações alimentares, usa relaxante e pede a coluna. Vamos lá. Então, vamos para a segunda questão. Vamos lá. Aí é já um pouquinho mais de manometria. Atualmente, a manometria no retal tem sido um método importante na investigação do megacolo congênito. Diante disso, qual o parâmetro manométrico mais importante a ser pesquisado? Eu acho que depois da aula de doutora Carla, ela foi muito clara realmente em relação ao que falar, certo? Eu coloquei essa questão mais porque quando a gente fala em manometria, quem faz a manometria sabe que a manometria depende muito do paciente. A gente precisa que o paciente contribua muito. E quando a gente fala uma patologia como o megacolo congênito, que geralmente é criança, então a gente fica, como fazer uma manometria em uma criança? Então eu queria saber de doutora Carla, cabe manometria em criança? Alguém aqui tem experiência em manometria com criança para ver o que a gente pode fazer para poder um exame desse, que é muito importante, por exemplo, no megacolo congênito, para a gente poder triar se é uma criança que vai fazer biópsia ou não? Como é que a gente faz? Carla? Tem aparelho, meu bem? Lógico, sim, eu acho que a manometria, ela é um exame que é feito em crianças, deve ser feito, né, na investigação exatamente do megacolo congênito, no diagnóstico diferencial com o megacolo psicogênico. E, na verdade, assim, eu acho que a criança, ela deve ser avaliada de uma forma em que você tem que saber exatamente o que você está procurando, né?
Não é um exame que vai demorar 12 minutos, como a gente às vezes faz no adulto, nem sempre você vai ter a colaboração da criança nesse sentido, né? É um exame que não deixa de ser desconfortável, então, dependendo da idade da criança, ela precisa ser colaborativa para poder realizar o exame, e quem faz, a criança usa algumas técnicas e tudo, tal, de relaxamento, enfim. Mas, assim, na verdade, basicamente, o que a gente está procurando... Já terminou o questionário, Fábio? Já o pessoal está votando. Respondendo ainda. Estão votando ainda. Então, vou dar um spoiler aqui, né? Melhor não, né? Ó, já posso falar para você. O reflexo inibitório, 60%. Sim, então, assim, basicamente, o que a gente está buscando é a avaliação da presença do reflexo inibitório reto-anal, né? Então, se a gente consegue coletar esse dado do reflexo inibitório reto-anal, às vezes o tônus de repouso com a criança você vai ter uma interferência grande. Teste de expulsão do balão é algo que é também bastante controverso, né? Não é uma posição fisiológica, é diferente. A contração mantida, às vezes, é de difícil compreensão, e o reflexo, ele não depende tanto assim do paciente. O que acontece é que realmente essa criança precisa estar colaborativa, porque se ela contrai na hora em que ela estimula, e você estimula com um balãozinho, ela vai inibir o reflexo, e aí a qualidade do exame não ficou bem feita, né? Mas é feito, a gente sabe que sim, e é importante nesse sentido, nesse diagnóstico. Como que é a sua experiência, Ricardo? Na verdade, eu não tenho experiência com criança, certo? Eu não faço realmente manometria, tenho alguns amigos que fazem, certo? Inclusive, um colega me relatou que ele costuma fazer em crianças muito pequenas, muito recém, como o objetivo principal é apenas a pesquisa do reflexo inibitório reto-anal, ele pode fazer em centro cirúrgico sedado. É uma maneira de você fazer no recém-nascido, porque justamente você vai tratar ele sedado, como você vai fazer uma medida de um reflexo, que independe, teoricamente, da questão voluntária, é uma alternativa que ele faz, e ele utiliza muito isso como uma maneira de triar a criança, para você, de repente, não estar biopsiando no reto de uma criança sem ver. Então, ele faz o reflexo, se o reflexo estiver ausente, ele faz a biópsia, já que o diagnóstico é histopatológico. O professor Ricardo Verbig tem experiência com criança, né, professor? Eu comecei minha vida manométrica com criança. Minha motilidade, de certa forma, fazia parte da minha tese de mestrado, era manometria de Collor, né? Pesquisa fisiológica apenas e fisiopatológica. Mas, profissionalmente mesmo, comecei a fazer pesquisa de reflexo anorretal em criança. E, meu xará, eu só anestesiei a primeira criança. Nunca mais anestesiei criança nenhuma. E posso dizer que depois que apareceu o smartphone e o tablet, não tem por que fazer anestesia. É impressionante. Com 3, 4 meses de idade, você distrai a criança e consegue fazer o exame com um objetivo impressionante, né? A primeira criança que eu anestesiei com hidrato de cloral me deixou 2 horas tenso, preocupado, entendeu? Uma mãe chorando porque a criança não acordava. E daí para frente eu aprendi que é um pouco de paciência, um pouco de arte mesmo, fazer em criança, sentir o ambiente, né? Porque muitas vezes essa criança está lá para fazer a manometria anorretal por outro motivo, né? A encoprese, que é o principal motivo do diagnóstico diferencial, muitas vezes é uma afecção do ambiente biopsicossocial. Muita criança que sofreu abuso sexual, enfim. Então, tem uma conotação, inclusive, de você manipular o assoalho pélvico da criança. Muitas vezes a criança chora, esperneia. Então, você tem que abordar essa criança, a mãe, a pessoa que está trazendo, com muito cuidado. E aí que ela falou, é objetivo, é reflexo que você quer, faz o reflexo e vai embora. Você não vai se preocupar se a criança tem dificuldade de fazer o esforço evacuatório. Às vezes você tem a sorte de pegar uma criança de 4, 5 anos que já tem esse tipo de percepção e colabora. Senão, você tem que ser objetivo. É por aí. Fábio, Jofre, Fábio, rapidinho, rapidinho, daqui a pouquinho
Deixa eu só trazer o Jofre para ele poder abordar. Só um segundo. Jofre, traga uma pergunta para a gente. Tome conta rapidinho desse debate, que nós já estamos a 1h35. Hoje começamos mais tarde, temos que lembrar disso. Venha, Jofre, querido Jofre, por favor. Jofre é o nosso treinador, é o que toma conta do Centro de Treinamento de Goiás. Por favor, Jofre. Não teve nenhuma pergunta no chat, mas eu vou transmitir assim, nós temos 3 grandes coloproctologistas aí na arena, então eu acho que é uma oportunidade de ouvir tudo na questão terapêutica aí. Às vezes nós nos deparamos ali com aquela paciente que está em investigação de uma constipação intestinal, principalmente a Estela comentou muito bem isso. Uma senhora que está com a constipação intestinal, e aí a gente faz uma manometria anorretal de alta resolução, e a gente vê aquele esfíncter extremamente hipotônico. E aí a causa da constipação, prosseguindo a investigação, acha-se uma causa mecânica, um descenso, uma retocele, alguma coisa, e eu quero saber como que eles enfrentam esse dilema de corrigir a alteração anatômica sem o medo da paciente ficar incontinente. Qual que é o grau, o termômetro aí que vocês usam para agir nesses casos? Professora Estela, primeiro. Sim, exatamente. Assim, os pacientes mais difíceis do nosso dia a dia é o paciente que tem esse distúrbio misto. Então, é a forma que mais incomoda a paciente, provavelmente, quando ela não se curou, é a evacuação obstruída, e se for, e a gente trata clinicamente, não consegue resolver, porque ela tem uma retocele volumosa, e além do descenso perineal, aí, no caso, que vai mudar é a abordagem, né? A gente não vai poder fazer a abordagem transanal e grampeada, porque aí você vai acabar tirando mesmo, vai alterar mais ainda a anatomia do canal anal. Você vai ter que ou fazer uma abordagem transperineal, transvaginal, e se ela não tiver de forma nenhuma prolapso retal completo, né, que ela não tem, aí pela descrição não vai fazer abordagem abdominal. Então, o que você vai mudar é a abordagem. O que pode acontecer é que, quando você corrigir a retocele, ela pode aumentar a sintomatologia da incontinência fecal. Aí a incontinência passa a ser o maior sintoma. Aí você vai correr em busca do tratamento da incontinência. Porque antes você já usou medidas clínicas, biofeedback, e ela não melhorou, porque tudo isso não melhorou a retocele dela, que é enorme. E você corrigiu anatomicamente, mas ela tem essa função esfincteriana alterada. Aí você vai partir, o biofeedback já não resolveu, aí nós temos aí a neuromodulação sacral, que também é uma grande opção, e você vai corrigindo, né, as disfunções do assoalho pélvico de um lado e melhorando alguns aspectos, e outros que eram sintomas menores passam a ser sintomas maiores, você agora vai passar a se preocupar com a incontinência fecal dela, e vamos para as opções que nós temos. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho corre. Gutenberg, interaja com seu amigo Jofre agora. Pois não, Jofre, eu acho que sua pergunta foi muito fundamental. A gente aprende com o tempo que, por exemplo, no meu caso aqui, a gente aprende com o tempo que você não vai resolver tudo de uma vez. Então, se você tem uma situação dessa, geralmente você deve focar os reparos iniciais anatômicos, porque os funcionais levam tempo. Então, se você tem algum defeito anatômico que você tem que corrigir, por exemplo, como o doutor Estela falou, às vezes você tem uma retocele, é um defeito anatômico, mas você não tem que corrigir. Então, e você usando esse conceito, você vai errar menos, porque a paciente cria uma expectativa. Quando ela chega geralmente num proctologista, que sabe lidar com o assoalho pélvico, ou médico, ela já chega numa esperança toda em você. Então, ela acha que você vai resolver tudo de uma vez, e não vai. As coisas serão aos poucos e você vai tentando dominar essa situação e explicando o tempo que você vai levar para conseguir melhorar a qualidade de vida daquela paciente, porque você não vai conseguir deixá-la 100%.
Na nossa experiência, a gente percebe isso. E você não criar uma expectativa para a paciente além daquilo que você pode oferecer. Só complementando exatamente, acho que não tem muito mais o que falar depois do que a doutora Estela falou, mas eu digo, é você ter a consciência de falar ao paciente. Eu acho que a gente precisa ser claro, a gente não é mágico, certo? Embora às vezes o paciente, como o Gutenberg falou, vai para a gente achando que vai sair tudo bem, mas a gente precisa primeiro mostrar a ela que ela tem uma disfunção complexa, que não é só uma questão anatômica, que é uma questão fisiológica, e que tudo há etapas, e que tudo que a gente vai buscar é tentar melhorar. Mas, às vezes, no início, a gente não vai ter essa resposta. E, claro, nunca, é muito complicado. Quem opera sólio pélvico sabe, certo? Infelizmente, esses defeitos anatômicos, na grande maioria, eles são mistos. Eles são musculares, eles são nervosos. Então, geralmente, a gente consegue dar uma melhora na qualidade do paciente, mas nem sempre é o resultado que o paciente espera. Então, acho que a gente conversar, dialogar com o paciente e, aos poucos, seguindo as etapas, a gente vai conseguindo. Eu acho que, assim, minha opinião como fisiologista, não como cirurgião, eu acho que se o acesso à neuroestimulação sacral fosse mais viável, eu acho que a gente conseguiria mais sucesso nesses casos, né? Vocês operariam ali o que está o que está causando a constipação, implantariam lá o marca-passo e conseguiriam manter o esfíncter fechadinho. Maravilha.